Na mesma hora, eu vi letras muito claras e distintas. Esta é ancestral da escrita hebraica. Há evidências que comprovam o êxodo do povo escolhido do Egito, ou foi apenas um pequeno grupo de cananeus que decidiu se libertar. Conheça artefatos que ajudam a datar eventos bíblicos e descubra, de acordo com arqueólogos, o que são as muralhas derrubadas por Josué. O fogo aqui foi, como posso dizer, o maior de todos os fogos. Acompanhe os especialistas enquanto procuram pontos em comum entre a ciência e as escrituras e tente desvendar os mistérios da Bíblia hebraica. Os mistérios da Bíblia hebraica. Em 1896, próximo às margens do Nilo, no sul do Egito, o arqueólogo britânico Flinders Petrie conduziu uma escavação em Tebas, a antiga cidade dos mortos. Neste local, ele fez uma das descobertas mais importantes da arqueologia bíblica. Sob as areias, surge a extremidade de um monumento real, gravado em pedra. O objeto, feito em homenagem ao faraó Merneptah, filho de Ramsés o Grande, ficou conhecido como a Estela de Merneptah. E atualmente encontra-se no Museu do Cairo. Esta estela é o que os egípcios chamavam de Estela do Triunfo, da Vitória, celebrando a vitória sobre povos estrangeiros. As inscrições em hieróglifos celebram o triunfo de Merneptah sobre a Líbia, seu inimigo a oeste. Mas quase como um adendo, a conquista de povos a leste é citada em apenas 2 linhas. Está escrito: Asquelon foi conquistada, Gezer foi conquistada, Yanoã, no norte do Vale do Jordão, foi tomada. Israel foi destruído. Sua semente não existe mais. A história prova que o faraó estava enganado. Em vez de representar sua aniquilação, a Estela de Merneptah anuncia a entrada no palco mundial de um povo chamado Israel. Esta é uma prova valiosíssima de um grupo étnico chamado Israel no Planalto Central do sul de Canaã. De acordo com a cronologia egípcia, o documento data de 1208 a.C. A Estela é uma prova convincente de que o povo israelita vivia em Canaã, na região que hoje inclui Israel e Palestina, há mais de 3.000 anos. Os antigos israelitas são mais conhecidos por meio de contos familiares que registram sua história. Abraão e Isaque, Moisés e os 10 Mandamentos, Davi e Golias. Foram os antigos israelitas que escreveram a Bíblia. Através da Bíblia hebraica, as crenças dos antigos israelitas sobreviveram e se tornaram o judaísmo, uma das religiões mais praticadas e mais antigas do mundo. E foram os judeus que deram ao mundo um importante legado, a crença em um único Deus.
Esta crença se tornaria a fundação para duas outras importantes religiões monoteístas: o cristianismo e o islamismo. Também chamada de Antigo Testamento, para diferenciá-la do Novo Testamento, que descreve os eventos do início do cristianismo, a Bíblia hebraica e a crença monoteísta são parte integrante da cultura mundial. No entanto, nos tempos antigos, todos os povos, incluindo egípcios, gregos e babilônios, adoravam vários deuses, normalmente na forma de ídolos. Como os israelitas, sozinhos entre os povos antigos, descobriram o conceito de um só Deus? Como tiveram a ideia que profundamente mudou o mundo? Agora, arqueólogos e historiadores apresentam uma nova teoria que promete revelar não só fatos históricos, mas um significado mais profundo que os autores da Bíblia pretendiam transmitir. Eles começam investigando a fundo a Terra e a Bíblia. Não podemos ignorar o texto bíblico, ainda mais se pudermos detectar a verdade por trás dessas histórias. E também existem os dados arqueológicos. O que acontece quando o texto e artefato apontam para a mesma direção? Nesse caso, teremos um terreno histórico muito firme. Estudiosos procuram pontos em comum entre a ciência e as escrituras. O mais antigo é a Estela da Vitória do faraó Merneptah, de 1208 a.C. Tanto a Estela quanto a Bíblia afirmam que os israelitas viviam na região de Canaã, que atualmente inclui Israel e Palestina. É neste lugar, entre dois dos maiores impérios, que a história de Israel se desenrola. A Bíblia hebraica está repleta de histórias sobre as origens de Israel. A primeira é de Abraão, que deixa a Mesopotâmia com a família e viaja para a terra prometida, Canaã. O Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Gênesis 12, versículos 1 e 2. Segundo a Bíblia, esta promessa estabelece uma aliança, um contrato sagrado entre Deus e Abraão. Para celebrar a aliança, Abraão e todos os homens seriam circuncidados. Seus descendentes seriam o povo escolhido. Eles frutificariam, multiplicariam e habitariam todas as terras entre o Egito e a Mesopotâmia. Em troca, Abraão e seu povo, que se tornaria os israelitas, deveriam adorar um único Deus. Essa é uma nova ideia, uma ideia que ninguém tinha tido antes. Deus, no nosso sentido, não existe antes de Abraão. É difícil compreender como essa ideia deve ter sido radical em um mundo dominado pelo politeísmo, com a adoração de vários deuses e ídolos. A narrativa de Abraão faz parte do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, juntamente com Noé e o dilúvio, e Adão e Eva. Embora transmita uma mensagem poderosa, até hoje não há evidências arqueológicas ou textos fora da Bíblia que a corrobore. Quanto mais longe for no texto bíblico, mais difícil é encontrar material histórico nele. Os patriarcas remontam a Gênesis, que é em grande parte uma compilação de mitos e de histórias da criação.
É muito difícil encontrar uma base histórica. Essa ausência de evidências históricas faz os estudiosos adotarem uma abordagem diferente ao lerem a narrativa bíblica. Eles olham além do conceito moderno de fato ou ficção, perguntando-se, para começar, por que a Bíblia foi escrita. O Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, pois baseado nelas faço aliança contigo e com Israel. Êxodo 34, versículo 27. A crença tradicional é de que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, a história da criação. Êxodo, a libertação da escravidão para a terra prometida. Levítico, Números e Deuteronômio, leis de moralidade e costumes. Eles são lidos até hoje e juntos formam a Torá, também chamada de os 5 livros de Moisés. A crença de que Moisés escreveu pessoalmente os 5 primeiros livros da Bíblia não foi contestada até o século XVII. Algumas questões foram levantadas. Por exemplo, o fim do último livro, o livro de Deuteronômio, descreve a morte e sepultamento de Moisés. E alguns rabinos disseram: Moisés não poderia ter escrito essas palavras porque ele estava morto e sendo enterrado. Investigando o texto detalhadamente, encontram-se outras discrepâncias. Por exemplo, quantos animais de cada espécie Noé deveria levar à arca? Um texto diz 2, um par de cada animal. Outro texto diz 7 pares dos animais puros e apenas 2 dos animais impuros. Em um capítulo, a Bíblia diz que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas no seguinte diz que foram 150 dias. Para ver se a água havia baixado, Noé envia uma pomba, mas na sentença anterior, ele envia um corvo. Há 2 versões completas da história do dilúvio misturadas na mesma página. Várias outras discrepâncias semelhantes sugerem que a Bíblia teve mais de um escritor. Na verdade, nos 5 primeiros livros da Bíblia, estudiosos identificaram pelo menos 4 grupos diferentes de escribas, redigindo ao longo de centenas de anos. Esta teoria se chama hipótese documentária. É uma espécie de antologia que foi feita ao longo de vários séculos por pessoas diferentes que acrescentaram e subtraíram coisas. Mas quando a Bíblia começou a ser escrita? Tel Zayit é um pequeno sítio na fronteira sudoeste da antiga Israel que remonta aos tempos bíblicos. Ron Tapp vem escavando aqui desde 1999. Era o último dia daquela que teria sido uma temporada normal. Enquanto eu tirava algumas fotografias aéreas, um voluntário avisou ao seu supervisor que tinha encontrado umas marcas interessantes, possivelmente letras inscritas em uma pedra. Onde, aqui? É. Letras eram uma descoberta rara. Quando se aproximou para examinar as marcas, Ron teve a maior surpresa da vida. Quando me debrucei sobre a pedra, na mesma hora eu vi letras muito claras e distintas. Ron retirou a rocha e a levou ao laboratório em um quibutz próximo. Somente então ele percebeu que era mais do que uma simples inscrição. Aleph, Bet, Gimel,
Dalet. Percebi que a inscrição era um abecedário, ou seja, não uma narrativa, mas as letras do alfabeto semita escritas na ordem correta. E Ain são difíceis de ler, mas estão aqui. Essa escrita é uma antiga forma do alfabeto hebraico. Foi encontrado o alfabeto completo e não apenas 2 ou 3 letras aleatórias. Tudo indica que este é o ancestral da escrita hebraica. O abecedário de Tel Zayit é o mais antigo alfabeto hebraico já descoberto. Ele data de 1000 a.C. Dessa forma, a Bíblia hebraica poderia ter começado a ser escrita nessa época. Para descobrir o texto mais antigo na Bíblia, estudiosos analisam a ortografia, a gramática e o vocabulário hebraico. A Bíblia hebraica é uma coleção de textos escritos há mais de 1000 anos. E como qualquer outro idioma, o hebraico naturalmente mudou ao longo desse tempo. Estudiosos examinam a Bíblia no hebraico original em busca da linguagem mais arcaica e, portanto, das passagens mais antigas. Eles as encontram em Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Precipitou no mar os carros do faraó e seu exército. A elite das tropas afogou-se no Mar Vermelho. Êxodo 15, versículo 4. Esta passagem, conhecida como Canção do Mar, é o clímax do Êxodo. A história da escravidão dos israelitas no Egito e de como Moisés os conduziu à liberdade. Em toda a Bíblia, nenhum outro evento é citado mais vezes do que o Êxodo. Com o desenvolvimento da escrita hebraica, a Canção do Mar pode ter sido escrita por volta de 1000 a.C., época do alfabeto de Tapi. Mas ela provavelmente foi recitada na forma de poema muito antes do surgimento da escrita hebraica. Deve ter sido uma história contada na forma poética que podia ser recitada em volta de uma fogueira. Assim como nossos poemas são mais fáceis de lembrar do que textos em prosa, achamos que a poesia é passada de uma geração a outra muito antes de a história ser escrita. Se a poesia do Êxodo é tão antiga, é possível que o relato tenha fundamento histórico? Aqui, no delta oriental do Nilo, no Egito, em uma paisagem repleta de ruínas e de monumentos caídos, arqueólogos descobriram uma cidade perdida. Escrito nos monumentos encontrados no local está o nome de Ramsés II, um dos mais poderosos governantes egípcios. Ele é tradicionalmente conhecido como o faraó do Êxodo. Antigos textos egípcios chamam a cidade de Pi-Ramsés ou Casa de Ramsés, um nome que ressoa com a história bíblica do Êxodo. Os únicos itens mencionados na história do Êxodo que podemos ligar a um material não bíblico são as cidades que os hebreus foram obrigados a construir. E elas se chamam Pitom e Ramsés. Historiadores concordam que a cidade bíblica de Ramsés é a antiga cidade egípcia Pi-Ramsés. Suas ruínas encontram-se na atual Tanis. Os egiptólogos identificaram Pi-Ramsés, a cidade de Ramsés, como sendo Tanis, porque aqui existe uma abundância de monumentos a Ramsés.
Essa convergência entre a arqueologia e a Bíblia fornece uma data aproximada para o Êxodo. Ele não pode ter acontecido antes de Ramsés se tornar rei por volta de 1275 a.C. e não pode ter acontecido após 1208 a.C., quando a estela do faraó Merneptah, filho de Ramsés II, localiza os israelitas em Canaã. A Bíblia afirma que os israelitas deixaram o Egito em massa. 600 mil homens e suas famílias, e em seguida caminharam no deserto por 40 anos. Mesmo supondo que a Bíblia exagera, em 100 anos de buscas, arqueólogos ainda não encontraram evidências de uma migração que possa ser relacionada ao Êxodo. Nenhum sítio arqueológico nos forneceu qualquer informação sobre a rota percorrida no deserto. O êxodo não é comprovado em lugar algum. Após o êxodo, a Bíblia afirma que Deus finalmente leva os israelitas à terra prometida, Canaã. A arqueologia e fontes externas à Bíblia revelam que Canaã era composta de cidades-estado fortificadas, cada uma delas com o próprio rei, todos servindo ao Egito e seu faraó. Os cananeus, povo do Oriente Próximo que prosperava há milhares de anos, adoravam vários deuses na forma de ídolos. A Bíblia descreve como um novo líder, Josué, conduz os israelitas a Canaã em uma campanha militar relâmpago. O povo inteiro lançou, então, o grito de guerra enquanto ressoavam as trombetas. Logo que o povo, ao ouvir a trombeta, deu seu grito, desabaram de repente as muralhas. Josué 6, versículo 20. Nos anos 1930, o arqueólogo John Garston escavou em Jericó a primeira cidade cananeia na campanha de Josué. Ele descobriu evidências claras de destruição e declarou ter encontrado as muralhas derrubadas por Josué. E em Hazor, que a Bíblia descreve como a maior de todas as cidades cananeias, há mais evidências de destruição. Hoje, Hazor está sendo escavada por um dos principais arqueólogos israelenses, Amnon Ben-Tor, assistido por sua protegida e co-diretora, Sharon Zuckerman. Estou caminhando por uma passagem entre dois dos cômodos do Palácio do Rei de Hazor. É possível ver sinais de destruição por toda parte. Podemos ver as rochas escuras aqui e vemos que elas partiram em milhões de pedaços. É preciso um calor muito intenso para causar um dano desses. O fogo aqui foi, como posso dizer, o maior de todos os fogos. Eu sou Luiz Carlos Avelar. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, Planeta Infinito. Obrigado, Deus abençoe e até nosso próximo vídeo.